Bem-vindos ao módulo 4 e nesse módulo a gente vai falar sobre economia básica. O tema de economia ele não é só importante para os investidores, como é um tema importante para qualquer pessoa no mundo, principalmente no Brasil. Quando o ser humano começou a viver em sociedade, ele começou a participar de negociações entre objetos e necessidades e a economia ela vem daí. Então lá nos primórdios da humanidade, o ser humano descobriu que ele poderia trocar serviços por benefícios. Por exemplo, como eu me alimentava? Então as pessoas começavam a trocar alimentos por serviço. Então vou dar um exemplo. Eu vou lá na montanha e vou pegar alguns metros de troncos de árvore, vou te dar aqui, em troca você já me dá uma carne aqui que você caçou. Então eles descobriram que com o tempo essas trocas poderiam ser meio que injustas. Quanto vale a minha carne? Será que vale 3 pedaços de madeira? 4 pedaços de madeira? Então eles foram descobrindo que eles poderiam deixar isso de forma única. Olha, vamos criar uma unidade única aqui de valor, onde essa unidade servirá para trocar as nossas coisas aqui com todo o restante. Então essa unidade ela vai ditar o quanto eu vou ter de madeira, o quanto eu vou poder ter de carne. Isso foi criado e foi chamado de moeda. Bom, o que uma moeda faz? Uma moeda é uma unidade de valor onde você consegue quantificar um bem ou um serviço. Então, a sociedade descobriu que ter essa unidade única era possível fazer negociações com os diversos tipos de produtos e necessidades que eles tinham. Com isso, foi criado a economia. O que é a economia? Economia é todos os bens, todos os serviços, todas as moedas, tudo que você faz no seu dia a dia é economia. Por isso que a gente entende que é um tema bem importante, não só para o investidor, mas como toda a população. Mas para o investidor é mais importante ainda porque a economia ela dita como os seus investimentos vão se comportar. Em momentos de uma economia fraca, determinados investimentos não vão tão bem. E é importante você saber que está passando por esse momento, que é um momento passageiro, porque às vezes de repente você acha que está tudo ruim e de repente você encontra várias oportunidades, porque a economia ela funciona em ciclos e eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente. Beleza? Bom, falando uma introdução básica aqui de economia, vamos falar sobre um tema muito importante da economia, que é a inflação. Todo mundo já ouviu falar sobre inflação, mas vocês sabem o que é inflação? Bom, inflação é o aumento generalizado dos preços de bens ou serviços. Então, vamos supor que eu sou um comerciante e eu tô lá vendendo carne. Então, minha carne hoje custa R$10. Tudo bem. E aí, todo mundo consome minha carne, comprando minha carne ali a R$10, e amanhã eu resolvo aumentar essa carne para R$12. Repare, você está comprando o mesmo pedaço de carne com a mesma quantidade por R$12, o que eu vendia antes a 10. Esse aumento de R$2 é chamado de inflação. Por que a inflação é muito importante a ser controlada em uma economia? Porque quanto maior for a minha inflação, menor é o meu poder de compra. Então, vamos explicar como funciona o meu poder de compra. Uma pessoa que ganha hoje R$5.000 por mês e consegue gastar R$3.000 com a sua alimentação, faculdade, os serviços básicos ali e necessários para que você consiga ali viver tranquilamente. Só que se esses preços começarem a aumentar demais e o seu salário não aumentar na mesma proporção, a sua qualidade de vida vai ser prejudicada. Você vai consumir menos, você de repente não vai conseguir pagar aquela faculdade que você queria pagar, você não vai conseguir pagar o convênio que você precisaria pagar. Então repare que a sua qualidade de vida começa a piorar. Então a inflação
no Brasil, muitas pessoas costumam não dar atenção para a inflação, mas ela sim, ela tira dinheiro do seu bolso. Ela tira dinheiro do seu bolso. Nos Estados Unidos, isso é um tema importantíssimo. Inflação derrubam pessoas lá, derrubam presidentes, senadores. Aqui no Brasil, a gente está engatinhando e começando a entender os impactos da inflação. Então, por isso que é de extrema importância do Banco Central controlar essa inflação, porque é uma das funcionalidades do Banco Central preservar a moeda do brasileiro. Então, se você tem uma inflação alta ao longo do tempo, sua qualidade de vida vai diminuindo. Estamos alinhados nesse ponto, certo? Então, viver em um país com altas taxas de inflação significa que a sua qualidade de vida é constantemente prejudicada ao longo do tempo. Então é sempre importante você analisar o quanto a inflação está evoluindo ao longo dos meses e acompanhar esse indicador de perto, principalmente para os investidores, e eu vou correlacionar isso com vocês nas próximas aulas. Bom, falando um pouco mais de inflação, você tem como que acontece a inflação? Por que a inflação existe? A inflação ela acontece por basicamente dois efeitos. O primeiro efeito que a gente chama é o efeito de excesso de demanda. Então, quando eu tenho muita demanda para pouca oferta, isso faz com que os meus preços aumentem. Vou explicar. Vou pegar aqui esse celular, por exemplo. Vamos supor que eu seja um vendedor de celular. Eu tenho 2 celulares para vender. E eu tenho uma pessoa para comprar esses 2 celulares. Então, uma pessoa para comprar esses 2 celulares, eu tô com uma oferta maior que a demanda. Eu quero vender esse celular rápido, porque eu tô com 2 celulares aqui, mas eu só tenho uma pessoa para comprar. Então eu vou lá e faço um desconto desse celular e essa pessoa compra. E agora eu fiquei só com um celular. Mas e se tivessem 4 pessoas para comprarem 2 celulares? Se elas tivessem com uma necessidade extrema de comprar esses 2 celulares, mas são 4 pessoas, veja bem, eu só posso vender para 2 pessoas, porque eu só tenho 2 celulares, né? Estão 4 pessoas totalmente interessadas no meu celular. Eu posso me dar o luxo de aumentar o preço do meu celular, porque eu sei que essa concorrência vai fazer com que as pessoas paguem esse preço. Isso se chama inflação por demanda. Significa que eu tenho mais pessoas querendo comprar menos produtos. Se eu tenho menos produtos a ofertar e mais pessoas querendo comprar, eu me dou o luxo de aumentar o preço. É isso que acontece na inflação sobre demanda. Tudo bem. Agora, o segundo ponto é inflação sobre choque de oferta. Como acontece uma inflação de choque de oferta? Vou dar um exemplo básico que a gente está vivendo aqui agora. A inflação por choque de oferta significa que acontece algum movimento específico no mercado onde faça com que a minha oferta caia. Então vamos supor que eu ainda tenho as mesmas 4 pessoas comprando o meu celular. Não, vamos supor que eu tenho 2 pessoas querendo comprar os meus 2 celulares. Só que aconteceu um evento que meu celular, o meu segundo celular quebrou. Agora eu só tenho um celular e 2 pessoas querendo comprar o meu celular. Repare que a minha demanda não mudou. Ainda continuam 2 pessoas querendo comprar meu celular. Só que a minha oferta mudou agora. Eu não tenho mais 2 celulares. Eu tive um problema agora, um celular quebrou e eu só tenho um celular para vender. Mas essas 2 pessoas ainda querem muito comprar. Eu me dou o luxo de aumentar o preço do meu celular, principalmente porque eu agora vou precisar comprar o outro celular que quebrou novamente. Isso aumentou um preço, ocasionando uma inflação por choque de oferta. Repare, minha demanda não mudou, mas minha oferta diminuiu. Um exemplo claro do que estamos vivendo hoje, no momento que gravamos esse curso, em 2022 teve a guerra na Ucrânia com a Rússia. Isso fez com que o petróleo ficasse reduzido por questões que a guerra gasta uma demanda muito grande de petróleo. Isso fez com que o barril de petróleo, né, o valor do petróleo subisse muito, porque eu tinha menos petróleo no mundo para poder cobrir a oferta de demanda. Isso são exemplos de duas
dos impactos de aumento de preço. Tudo bem, pessoal? Bom, na próxima aula a gente vai falar sobre a taxa Selic.